Imagina uma ida ao pronto-socorro, tipo com uma suspeita de braço quebrado, sabe? Uhum. Geralmente, quando a gente procura um diagnóstico, existe uma expectativa bem clara de precisão. O médico pede um raio-x, aponta para aquela linha branca irregular no meio do osso e, bom, a conclusão é indiscutível. Tá aí a fratura. Exato. É física, né? É visível. Inquestionável. E quando a gente olha para a redação de uma lei, no fundo a gente espera essa mesma clareza cirúrgica, sabe? O que faz todo sentido, afinal a gente está falando do direito lidando com a liberdade das pessoas. É reconfortante pensar na lei de forma objetiva, onde os limites do que é permitido ou proibido são bem visíveis para qualquer cidadão. Mas, de repente, o direito penal colide de frente com essas pautas sociais complexas. Debates contemporâneos super inflamados. É como se a máquina de raio-x pifasse e a gente passasse a olhar para um cenário legislativo que é completamente nebuloso. Totalmente turvo. Pois é. E é justamente para tentar clarear essa imagem e entender a anatomia dessa confusão toda que a gente dá as boas-vindas a quem acompanha a gente em mais um mergulho profundo do Pode Questionar. Isso aí. A nossa missão de hoje é destrinchar um tema que está simplesmente incendiando o Brasil. O projeto de lei aprovado no Senado que visa criminalizar a misoginia. E antes da gente entrar de cabeça nisso, eu preciso fazer um aviso muito importante aqui. Como esse tema toca em debates políticos altamente polarizados, com narrativas muito intensas, tanto da esquerda quanto da direita, a nossa regra de ouro hoje é atuar estritamente como guias neutros. Com certeza. A ideia não é tomar partido, nem endossar nenhum dos lados. A gente vai se limitar a relatar os fatos e as ideias expostas no material original de forma 100% imparcial. Perfeito. Para quem está ouvindo, as nossas fontes de hoje são trechos de 2 vídeos bem densos do canal O Antagonista, lá no YouTube, uma entrevista com a jurista Janaína Pascoal Isso. e um programa de análise da jornalista Madeleine Latskou. O nosso foco é organizar esse caos de informações para quem busca compreender o impacto prático dessa lei. Então, vamos começar do chão de fábrica. O que esse projeto efetivamente muda na legislação? Bom, à primeira vista, parece que estão criando um código totalmente novo. Mas a engenharia da coisa é bem diferente. O projeto não redige uma lei nova do zero, com capítulos dedicados a explicar, tipo, os contornos do ódio contra as mulheres. Tá. Manobra legislativa é cirúrgica. A proposta simplesmente adiciona o termo misoginia dentro de uma engrenagem que já existe e que é extremamente pesada, que é a lei do fascismo. A Lei 7.716, certo? Exatamente. Criada lá em 89. E essa é uma lei histórica. Ela foi desenhada inicialmente para punir preconceitos de raça e cor. E com o tempo, ela foi sendo ampliada. Ampliada para religião, procedência nacional e, mais recentemente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a englobar também a homotransfobia. O que o projeto atual faz é pegar a palavra misoginia e colocar nesse mesmo guarda-chuva jurídico. Certo, vamos desempacotar isso. Por que a escolha por essa lei específica? As deputadas de esquerda que lideram essa pauta, como a Thalíria Petroni e a Maria do Rosário, elas trazem números nas fontes que são, olha, um soco no estômago. São números trágicos, né? Sim. A argumentação delas se baseia numa realidade brutal. O Brasil registra 6 mulheres vítimas de feminicídio todos os dias. Uma mulher sofre lesão corporal a cada 2 minutos. É assustador. Diante de um cenário de guerra como esse, a justificativa delas é que a resposta do Estado precisa ser a mais dura possível. A lógica central dessa defesa é que a violência física tem uma raiz comportamental prévia. A deputada Maria do Rosário, por exemplo, ela argumenta que o feminicídio nunca é um evento isolado que surge do nada. Ele é o ápice. Exato, o ápice de uma longa escalada. Uma violência que não começa com um soco, mas que nasce muito antes. Tipo, naturalizada no discurso de ódio nas redes sociais, nos abusos verbais do dia a dia. Na desqualificação sistemática da mulher no ambiente de trabalho, né? Isso. Para as autoras do projeto, criminalizar a misoginia com o peso da lei do racismo
é a única forma de interromper esse ciclo logo na raiz. Fazendo uma analogia aqui para quem está ouvindo, é como se a gente estivesse olhando para um fogo na floresta. Na visão das deputadas, o discurso de ódio é a faísca, e o feminicídio é o incêndio já fora de controle, consumindo tudo. Perfeita analogia. Então a lógica é, se o Estado criminalizar a faísca e punir quem risca o fósforo com o rigor máximo, a gente evita a tragédia. Faz muito sentido do ponto de vista da intenção moral. A intenção moral de proteger as mulheres da violência é um consenso, né? Ninguém em sã consciência discorda desse objetivo. No entanto, se a gente conectar isso ao quadro geral do funcionamento da justiça, é exatamente nessa transição da intenção pro texto da lei que a bomba relógio é armada. Aí que a coisa complica. Complica muito. O mundo jurídico tem reagido com enorme preocupação porque o direito penal possui regras muito, mas muito estritas sobre como ele deve ser acionado. E a crítica da jurista Janaína Pascoal vai direto na jugular desse problema. Eu fico imaginando que os juristas devam estar arrancando os cabelos ao tentar colocar uma cerca legal ao redor de um conceito tão elástico quanto misoginia. Com certeza. A perspectiva da Janaína Pascoal parte de um princípio clássico do direito chamado ultima ratio. Que seria a última razão, a última cartada do Estado. Isso. O direito penal deve ser a última e a mais restrita ferramenta do Estado. Ele existe para punir violações gravíssimas e concretas, tipo roubo, assassinato, agressão física. Tá. Ele não tem a capacidade nem foi desenhado para ser um instrumento de correção moral, sabe? Ou de etiqueta social. Ele não serve para policiar o politicamente correto. E pelo que eu entendi das fontes, o buraco legislativo desse projeto é ainda mais profundo. O temor não é só filosófico, é técnico, né? É extremamente técnico. O grande problema é que o texto simplesmente não traz uma definição clara do que é misoginia. Espera, deixa eu ver se eu entendi a gravidade disso. O Congresso aprova a inclusão de um crime no Código Penal, mas não escreve na lei o que configura esse crime. Pois é. Mas sem uma definição rígida, a porta não fica aberta para qualquer juiz ou delegado interpretar a palavra como bem entender? É exatamente o que chamamos de insegurança jurídica absoluta. E o debate mostra que até mesmo o conceito fundamental sobre o que define uma mulher está em disputa no Brasil hoje. Nossa, é verdade. As fontes mencionam esses debates acalorados. Sim. O conceito de mulher está estritamente ligado à biologia, tipo ter útero, ter cromossomos XX, ou é uma construção social? E se a lei não define isso, o que acontece na prática? Pense no cenário prático que a jurista levanta. Imagina uma parlamentar, ou até uma cidadã comum, indo a público defender que o conceito de mulher é exclusivamente biológico. Do outro lado, ativistas dizem que essa fala não é apenas discordante, mas que ela é fundamentalmente misógina por excluir mulheres trans. Caramba! Sem parâmetros na lei, essa pessoa que defendeu a visão biológica poderia ser enquadrada criminalmente pelo Estado por misoginia. O que nos leva direto ao que os críticos chamam de criminalização da palavra. E os exemplos do dia a dia assustam quando a gente para pensar no peso da caneta do Estado. Assustam muito. Interrompeu uma mulher numa reunião de trabalho, aquele famoso man-on-rupting, vai virar inquérito policial. Fazer uma crítica mais severa, uma piada infeliz, vai render algemas, porque se a misoginia entra na lei do racismo, a gente está falando da artilharia mais pesada que a nossa Constituição permite. Exato. Isso levanta a questão da proporcionalidade. Ao equiparar a misoginia à Lei 7.716, o ato se torna um crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Explica o peso disso. Na prática, significa que não tem pagamento de fiança para responder em liberdade num primeiro momento. E o Estado nunca perde o prazo para processar o indivíduo, não importa quantas décadas passem. Nossa! E para quem ocupa cargos públicos ou tem mandato político, uma condenação dessas leva direto à perda dos direitos políticos e à inelegibilidade. Mas vem cá, a gente já tem no Brasil os crimes contra a honra, não tem? Tipo calúnia, difamação, injúria. Temos sim. Se alguém ofende gravemente uma mulher, essas leis já não deveriam cobrir isso. Criar um crime tão amplo e focado puramente na fala, sem limites claros, não corre o risco de sobrecarregar o sistema com inquéritos puramente ideológicos? O risco não é só de sobrecarga, é de uma mudança de arena.
A crítica é que a disputa política, o debate acalorado de ideias e até a falta de educação corriqueira deixam de ser resolvidos na sociedade ou no parlamento e passam a ser mediados por delegados de polícia e promotores. Vira caso de polícia. Vira. Cria-se um paradoxo bizarro. Criminosos perigosos que cometem violência física muitas vezes escapam pelas brechas do sistema, enquanto a máquina estatal gasta tempo e dinheiro público processando alguém por um conceito divergente. Agora, tem uma coisa nessa história que não fecha. O xadrez político. Ah, o xadrez político. Se a redação do projeto é tão vaga, se os juristas apontam que a lei carece de técnica básica, e se a direita enxerga nisso um perigo colossal para a liberdade de expressão, por que raios nós vimos senadores influentes da direita, como Flávio Bolsonaro, votando a favor do projeto no Senado? Isso parece um contrassenso absurdo. Parece, né? Mas se a gente conectar isso ao quadro geral da política, faz sentido. A tática usada aqui é o que chamam nos bastidores de casca de banana. Casca de banana. Como assim? A narrativa do material é que a esquerda pautou o projeto com um timing perfeito, sabendo que já possuía os votos necessários para aprová-lo. A oposição tentou retirar de pauta, mas falhou. Diante da derrota iminente, o xadrez da sobrevivência política falou mais alto que a técnica legislativa. Virou um jogo puramente de sobrevivência de imagem, então. Totalmente. Para entender isso, a fonte cita o exemplo da Dona Maria de Xique-Xique. É um exemplo hipotético perfeito para ilustrar o peso da opinião pública. A Dona Maria é uma eleitora, mãe, trabalhadora, que está cogitando votar na direita na próxima eleição. Certo. Quando ela ligar a televisão no Jornal da Noite, ela não vai ler o Diário Oficial do Congresso. Ela não vai analisar o princípio da última ratio ou as falhas na definição semântica do projeto. Ela vai ler só a manchete, né? Exato. Ela vai ver na tela: a direita votou contra a proteção das mulheres e a favor da misoginia. Essa é a mensagem que chega. O impacto eleitoral de uma manchete dessas é devastador. A Dona Maria, com toda a razão do mundo, sentiria repulsa e mudaria o voto dela na hora. E cientes dessa armadilha, dessa casca de banana, os parlamentares da direita decidiram engolir um texto que eles consideram juridicamente péssimo e votaram a favor, só para esvaziar esse discurso da mídia. A política moderna virou isso. Um campo onde o nome de batismo do projeto é infinitamente mais importante do que o conteúdo das cláusulas. Sacrifica-se a técnica legislativa em prol da guerra de narrativas. É a vitória absoluta do título sobre o texto. E os efeitos reais dessa inversão de prioridades não demoram a aparecer. Vamos fazer um exercício de projeção aqui? Vencida a etapa do Senado, o que acontece na prática se o projeto virar lei amanhã? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a jornalista Madeleine Lasco traz uma consequência irônica e, olha, perversa. A intenção era blindar as mulheres, mas a lei pode acabar silenciando justamente elas. Como um projeto antimisoginia, vira uma arma para os misóginos. A chave para entender isso é a mudança da natureza da palavra. Hoje, na nossa sociedade, misoginia é um adjetivo, é uma crítica. Se uma mulher entra na internet e faz uma postagem dizendo que o chefe dela é um misógino por tratá-la com inferioridade, ela está exercendo seu direito de expor um comportamento machista. Ela está expressando uma opinião sobre a atitude dele. Mas, a partir do momento em que a misoginia for inserida no Código Penal, a palavra deixa de ser só uma opinião e se consolida como a tipificação de um crime federal grave. E é aí que entra em cena o artigo 138 do Código Penal. Que trata da calúnia, né? Isso mesmo. Esse artigo diz que acusar publicamente alguém de um crime, sabendo que não há uma condenação prévia da justiça sobre aquilo, configura o crime de calúnia. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo dimensionar a loucura disso. Uma mulher ganha coragem, vai às redes sociais e expõe um homem agressivo, dizendo: cuidado, fulano é misógino, olha como ele me tratou. Como esse homem ainda não foi julgado e condenado por misoginia por um juiz, ele pode pegar os prints, ir até a delegacia e processar ela criminalmente por calúnia. É o efeito bumerangue perfeito. Ironicamente, os próprios misóginos poderiam usar a ameaça de um processo criminal por calúnia para processar criminalmente as mulheres que os denunciarem. Em vez de proteger quem denuncia o machismo,
A lei entregaria uma mordaça jurídica para o abusador, porque as mulheres teriam pânico de usar o termo misógino e acabarem sentadas no banco dos réus. É um paradoxo assustador. E a aplicação disso no debate público nos leva a outro campo minado apontado nas fontes: a hipocrisia. Ah, sim. As fontes relatam que a agressividade desenfreada contra mulheres ocorre em ambos os lados do espectro político. A análise do cenário político não deixa dúvidas. A jurista Janaína Pascoal relata uma experiência muito pessoal. Durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Pascoal foi alvo de uma enxurrada de ataques brutais da esquerda. Ela cita ameaças de estupro e violências verbais promovidas por militantes. E ela não recebeu solidariedade. O silêncio foi ensurdecedor. Ela ressalta que não recebeu qualquer apoio dos mesmos grupos que hoje se apresentam como os grandes defensores da criminalização da misoginia. O que mostra que a indignação com ódio muitas vezes depende de quem está sendo atacado. E casos mais recentes citados pela Laskov reforçam muito isso. Ela cita o caso da deputada Erika Hilton, da esquerda, chamando a deputada conservadora Júlia Zanatta de lunática. E chamar uma mulher de louca ou lunática é o estereótipo mais clássico do machismo, né? Para desqualificar a opinião feminina. Exatamente. E a violência verbal se estende aos seguidores. Seguidores usando termos de baixíssimo calão como vagabunda e puta contra mulheres conservadoras. Isso levanta a grande questão estrutural para a aplicação dessa nova lei. Se uma mulher de direita for alvo de xingamentos machistas pesados por parte de um militante de esquerda, a engrenagem do Estado vai se mover com a mesma fúria de quando uma mulher de esquerda é atacada? Essa é a provocação. Quem vai deter a caneta na hora de definir o que é misoginia? O temor é que a ausência de definições claras no texto da lei permita que ela seja aplicada de maneira completamente seletiva, protegendo apenas as mulheres que compartilham da mesma cartilha política de quem está no poder. Nossa, é muita coisa para digerir. Então, para a gente amarrar todas essas pontas para quem está ouvindo, faça um pequeno resumo do que foi visto no final, por favor. O que tudo isso significa, afinal? Bom, fazendo um resumo claro do que a gente viu aqui, o projeto de lei da misoginia tenta incluir o ódio às mulheres na lei do racismo. Isso gera defesas apaixonadas, baseadas em estatísticas trágicas de violência, como a gente viu com as deputadas de esquerda. A analogia da faísca e do incêndio. Isso. Porém, do lado jurídico, vimos que o projeto peca pela falta de clareza sobre o que é misoginia ou até mesmo mulher, arriscando criminalizar opiniões e instaurar a criminalização da palavra. E nos bastidores políticos? Nos bastidores, vimos um jogo de xadrez, onde parlamentares da direita votam a favor de projetos que odeiam, apenas para evitar danos de imagem, a famosa casca de banana. E por fim, a ironia trazida pela Madeleine Lasco, transformar o termo em crime pode fazer com que mulheres sejam processadas por calúnia ao tentarem denunciar abusadores nas redes. Perfeito. Isso reforça demais o valor dessa nossa análise profunda aqui no Pode Questionar. Porque a gente vive num mundo de manchetes rápidas, né? Um excesso de informações. E entender a distância entre o título de uma lei e as suas consequências práticas no mundo real é essencial para não ser manipulado pelas narrativas. Com certeza. E eu queria encerrar com uma reflexão provocativa para quem nos escuta. Algo que vai além das fontes. Manda. Se continuarmos terceirizando para o direito penal a solução de todos os nossos problemas de convivência e educação social, não corremos o risco de criar uma sociedade onde ninguém mais dialoga, apenas processa criminalmente o seu vizinho? Fica aí a reflexão. O gesso colocado às pressas pelo Congresso pode acabar sufocando o paciente ainda mais. Continue investigando as letras miúdas, questionem os atalhos fáceis e a gente se encontra na próxima investigação. Até lá! Até a próxima!